Você já se perguntou o que realmente habita por trás do desejo mais intenso do seu corpo? Não aquele desejo superficial que vem e vai, mas a força bruta que pulsa silenciosa nas entranhas da sua existência. Aquela que se acende mesmo sem permissão, que sussurra quando tudo silencia, que arde sem pedir licença. Talvez nunca te contaram que essa força não é erro, nem distração. É linguagem. Um idioma ancestral codificado no seu biocampo. Hoje vamos caminhar juntos por uma trilha onde ciência, energia e consciência se entrelaçam. Uma trilha onde o que parecia impulso se revela intenção não descoberta. Porque, como ensina Joe Dispenza, o corpo humano não é apenas carne e osso. É um campo eletromagnético pulsante, constantemente moldado pelas frequências que você sustenta. E dentro desse campo, a energia sexual é uma das mais potentes forças de criação disponíveis. Quando reprimida, ela se transforma em compulsão. Quando ignorada, ela vira ruído. Mas quando é elevada com consciência, ela acende portais de manifestação profunda. Enquanto você escuta isso, feche os olhos e sinta onde esse fogo vibra em você. Há uma parte de sua biologia que responde diretamente àquilo que você sente e foca. Bruce Lipton nos lembra que crenças moldam células. Dispenza vai além. Suas emoções, quando sustentadas com intenção clara, moldam não só o corpo, mas a realidade ao redor. Não estamos falando de fantasia. Estamos falando de física, neuroplasticidade, campo quântico. Se o desejo que você sente não tiver direção, ele será tragado pela rotina inconsciente. Mas se você o converter em vibração coerente, algo começa a mudar, porque seu corpo é uma antena. Seus centros energéticos são como usinas. E a energia sexual é o combustível que, ao invés de ser desperdiçado na excitação comum, pode ser condensado, elevado e transmutado em magnetismo criador. Você já imaginou o que poderia acontecer se, ao invés de buscar prazer imediato, você sustentasse essa energia dentro de você, como se ela estivesse amadurecendo, como vapor acumulando pressão antes de mover o mundo? E se o desejo não fosse para ser resolvido, mas para ser escutado profundamente, como uma chave que revela seu verdadeiro propósito? O que esse fogo está tentando criar através de você? O corpo humano é um templo de memória e energia. Cada impulso que você sente não é apenas uma reação, mas um reflexo da sua programação inconsciente. Joe Dispenza ensina que 95% do que pensamos, sentimos e fazemos todos os dias vem de um programa automático enraizado no corpo. Um corpo que aprendeu a reagir ao invés de criar. E dentro dessa estrutura, o desejo sexual muitas vezes é apenas um eco de algo mais antigo. Uma tentativa inconsciente de preencher um vazio emocional. Uma repetição automática de um padrão ancestral. Mas e se esse impulso não for um erro a ser corrigido? E se ele for uma bússola apontando para onde sua consciência precisa ir? A energia sexual, quando vista pelos olhos do campo quântico, é mais do que prazer. É uma força vital que, ao ser guiada intencionalmente, pode ativar centros superiores do cérebro, abrir portais de percepção e alterar seu campo eletromagnético de forma mensurável. Não se trata de se conter por moralidade, mas de reeducar a energia, de ensiná-la a subir. Quando você respira com intenção, quando foca a mente em uma imagem e sustenta uma emoção elevada, gratidão, amor, reverência, você começa a magnetizar o campo ao seu redor. E é aí que o milagre começa a se desenhar. Não como algo vindo de fora, mas como uma consequência natural do que você está vibrando dentro. Bruce Lipton diz que as emoções são os mensageiros do DNA. Dispenza revela que, ao elevar a emoção e alinhar com uma intenção clara, você ativa a biologia de um novo ser. Literalmente. Imagine a energia sexual como um rio. Se você não o direciona, ele escorre para onde o terreno inclina, instintos, vícios, repetições. Mas se você cria margens conscientes, ele começa a mover engrenagens invisíveis. Começa a alimentar não só o corpo, mas o campo. É nesse ponto que o desejo vira devoção, que o impulso vira oração, que a excitação deixa de ser um fim em si mesma e se torna o início de uma nova criação. Você já se perguntou o que poderia manifestar se aprendesse a conter essa energia
não com medo, mas com propósito? E se o verdadeiro clímax não fosse um pico de prazer, mas uma explosão silenciosa de coerência entre mente, coração e campo? O que nasceria de você se seu desejo encontrasse um novo destino? Há uma inteligência invisível dentro de você esperando ser acessada. Não uma inteligência racional limitada pela lógica do dia a dia, mas uma consciência energética que observa em silêncio cada decisão, cada sensação, cada emoção que você alimenta. Joe Dispenza ensina que quando essa consciência se ativa, ela começa a modificar sua biologia em tempo real. A energia sexual é uma das formas mais potentes de ativar essa consciência, não pelo ato em si, mas pela forma como você decide canalizar essa energia. Imagine o seguinte: o impulso surge, a energia se move, você respira fundo. Ao invés de permitir que essa força escape pelo caminho habitual, você a interrompe, não com repressão, mas com atenção plena. E então, começa o processo. Com olhos fechados, coluna ereta e foco entre as sobrancelhas, você inspira profundamente e contrai levemente o baixo ventre, como quem convida a energia a subir pela espinha, passando pelos centros energéticos até alcançar o cérebro. Nesse momento, algo começa a acontecer. O cérebro recebe uma carga elétrica superior. A glândula pineal se ativa. Substâncias químicas como serotonina, dopamina e até hormônios regenerativos são liberados. Você não está apenas resistindo ao desejo, está convertendo-o, transmutando-o em estados ampliados de consciência. Bruce Lipton nos recorda que emoções armazenadas moldam a expressão genética. Dispenza mostra que, ao alterar o estado emocional com práticas intencionais, você literalmente muda a forma como seus genes se expressam. O desejo que você sentiu não era fraqueza. Era matéria-prima para despertar uma versão sua que ainda dorme. Enquanto você escuta isso, perceba, cada vez que você escolhe não reagir automaticamente, mas conduzir conscientemente essa energia, você está construindo uma ponte entre o eu que sobrevive e o eu que cria. Um estado alterado de consciência não exige substâncias externas, exige consistência interna. E a excitação, se sustentada, pode ser o trampolim para esse estado, porque quando a energia sobe, a percepção se expande. O corpo entra em coerência, a mente silencia, e o coração começa a pulsar em ressonância com algo maior. Você já se perguntou o que aconteceria se o orgasmo deixasse de ser um fim e se tornasse uma expansão vibracional que toca não apenas o corpo, mas o campo inteiro ao seu redor? Transmutar a energia sexual é mais do que resistir ao prazer imediato. É treinar sua biologia para sustentar energia acumulada sem a necessidade de dissipação. Joe Dispenza chama isso de elevar a energia até os centros superiores. Cada centro do corpo, do períneo ao topo da cabeça, é como uma estação de conversão. Quando você retém o impulso e o direciona para cima, você transforma desejo instintivo em luz neurológica. E essa luz começa a reorganizar sua mente, suas emoções, seu campo. Você deixa de ser reativo e começa a ser eletromagneticamente coerente. Pense nisso. Cada vez que você sente desejo e não o consome, você gera um excedente de energia, e essa energia não desaparece. Ela pode ser convertida. Se você aprender a mantê-la dentro, como uma carga vibracional concentrada, ela começa a subir pela espinha, ativando o sistema nervoso central, estimulando a produção de substâncias como melatonina, DMT e outras que geram estados ampliados de percepção. Não estamos falando de misticismo, estamos falando de neurociência aplicada à espiritualidade. Bruce Lipton nos lembra que nosso ambiente interno é mais determinante que qualquer fator genético. E o seu ambiente interno é exatamente o que você sente e foca com frequência. Desejo não é erro, é energia crua. E quando você canaliza com clareza, essa energia se condensa e se transforma em magnetismo. O campo ao seu redor começa a responder. Pessoas, ideias, situações começam a se alinhar com sua nova frequência. Porque, como ensina Dispenza, o campo quântico não responde ao que você deseja, mas ao que você é enquanto vibra. Então,
A pergunta real não é como transmutar, mas em quem eu preciso me tornar para que essa energia se organize dentro de mim como criação e não como caos. Enquanto você escuta isso, sinta. O desejo não é para ser cortado, mas escutado profundamente. Quando você escuta, ele revela o que há de mais autêntico em você. Ele mostra onde você está fragmentado e onde pode se tornar inteiro. Esse fogo que pulsa não é apenas biológico, é espiritual. Uma inteligência buscando expressão. E quando você honra essa inteligência com presença e intenção, ela se torna um dos instrumentos mais poderosos de transformação, já codificados na natureza. O que você faria se descobrisse que seu impulso é, na verdade, uma antena apontando para seu propósito mais elevado? Existe um ponto dentro de você onde o desejo deixa de ser ruído e começa a se tornar direção. Um ponto onde o corpo, a mente e o coração se alinham, criando uma sinfonia vibracional que altera o campo ao seu redor. Joe Dispenza chama esse estado de coerência. É quando você deixa de lutar contra o impulso e começa a cooperar com ele. Não se trata de indulgência nem de repressão. Trata-se de presença. E presença é o que transforma qualquer impulso em oração. Cada vez que você respira com consciência e foca no espaço do coração, algo se abre. Como se uma nova geometria começasse a se formar dentro do seu campo. Ondas cerebrais desaceleram. O batimento cardíaco se equilibra. A energia que antes buscava saída começa a circular por novos caminhos. A mente hiperativa se aquieta. E nesse silêncio, uma nova inteligência começa a emergir. Bruce Lipton revela que nossos pensamentos e emoções são capazes de alterar a leitura genética. Joe Dispenza amplia isso, mostrando que, ao manter estados emocionais elevados, como amor, gratidão, compaixão, enquanto se está em meditação profunda, é possível acessar o campo quântico de infinitas possibilidades. E neste campo, o tempo linear desaparece. O que antes era futuro se torna acessível agora. O desejo sexual, neste contexto, é como um portal para esse estado expandido. Não porque ele seja um fim em si, mas porque, ao ser redirecionado, ele carrega a intensidade necessária para romper a barreira do eu condicionado. Quando você sente esse impulso e, ao invés de cedê-lo, o observa, o sustenta e o eleva, você ativa seu poder de co-criador. Você não é mais um corpo que deseja, é uma consciência que vibra, uma mente treinada para transcender, um campo magnetizado por intenção clara e emoção elevada. Enquanto você escuta isso, imagine essa energia subindo como uma luz quente pela sua coluna. Ela passa pelo centro do desejo, atravessa o plexo da vontade, ilumina o coração da presença, toca a garganta da verdade e chega ao terceiro olho da visão. Quando ela alcança o topo da cabeça, um campo se acende. E você não está mais apenas sentindo desejo, você está canalizando criação. É nesse estado que o milagre deixa de ser uma esperança e se torna um reflexo, porque o campo não responde à dúvida. Ele responde à vibração estável. E essa estabilidade só nasce de um coração alinhado com a mente. O que sua energia está tentando manifestar agora? O que acontece no seu cérebro quando você escolhe sustentar o impulso, ao invés de dissipá-lo? A resposta não está apenas em metáforas espirituais, mas em processos biológicos mensuráveis. Joe Dispenza ensina que, ao conter e elevar a energia sexual, você ativa regiões do cérebro que estavam adormecidas. A glândula pineal, essa pequena estrutura no centro do cérebro, começa a liberar substâncias como a melatonina alcalina e seus derivados alquímicos. Em estados mais profundos de meditação, essa química se transforma. O cérebro entra em coerência. As ondas cerebrais desaceleram do estado beta da vigília para o alfa da introspecção, depois para o teta da intuição e até o delta da regeneração profunda. Nesse estado, a percepção do tempo desaparece. O corpo se dissolve, o ego silencia e o campo se revela. O que antes era apenas desejo se transforma em catalisador de estados místicos. Bruce Lipton nos recorda que o ambiente molda a célula. Dispenza mostra que, ao alterar o ambiente interno,
seu campo emocional e eletromagnético, você está literalmente criando novas realidades no campo quântico. O desejo, então, deixa de ser um chamado para fora e se torna uma âncora para dentro. Enquanto você escuta isso, imagine, toda vez que você se sente atraído por algo ou alguém, existe uma inteligência dentro do seu corpo te mostrando onde há energia represada. E você tem duas opções: repetir o padrão que conhece, ou usar esse impulso como trampolim vibracional. É nesse ponto que a alquimia acontece, quando o que você sente não precisa mais ser negado, mas escutado com presença. A energia sobe, e junto com ela sobe sua percepção, sua capacidade de amar, sua conexão com o agora. Joe Dispenza fala sobre a importância de elevar a energia até o cérebro para ativar estados de superconsciência. Mas isso só acontece se houver retenção. Retenção não como castigo, mas como reverência. É como se você deixasse o vinho maturar, ao invés de bebê-lo cru. E quando essa energia madura se eleva, ela se espalha pelo cérebro como luz, pelo coração como compaixão e pelo campo como coerência. Você já sentiu algo tão forte que, ao invés de querer resolver, você quis habitar? Algo que não te puxava para o corpo, mas te elevava para o espírito? E se o desejo, quando sustentado, fosse o caminho para acessar essa nova dimensão? Manifestar não é desejar forte, é vibrar claro. Joe Dispenza insiste: o universo não responde ao que você quer, responde ao que você é enquanto sente. Essa diferença muda tudo. Porque enquanto a maioria tenta atrair realidades a partir da escassez, do medo ou da urgência, o verdadeiro Criador se senta no centro da sua própria energia e vibra o que deseja antes mesmo de ver qualquer evidência. Esse é o paradoxo. Você manifesta quando para de buscar e começa a ser. E para ser é preciso organizar o campo interno. O desejo sexual, quando não compreendido, gera ruído. Mas quando é acolhido com consciência, ele vira direção. Um desejo alinhado com propósito torna-se um feixe concentrado de atenção e emoção, exatamente o que cria realidades segundo a física quântica. Bruce Lipton nos lembra que onde você coloca sua atenção, você coloca sua energia. Joe Dispenza mostra que onde você mantém sua atenção de forma repetida, você começa a moldar o campo ao seu redor. Enquanto você escuta isso, pense: e se ao invés de tentar controlar seus impulsos, você aprendesse a respirar com eles, a dançar com eles, a usar sua força para sintonizar o que deseja manifestar? Imagine transformar o clímax de um desejo em uma oração silenciosa de criação. Imagine deixar de liberar energia para fora e começar a acumular energia dentro, até que o campo à sua volta se torne tão carregado, tão coerente, que a realidade não tenha escolha a não ser responder. Isso não é sobre fantasias, é sobre física aplicada à consciência. Joe Dispenza ensina que em estados elevados de coerência, o campo eletromagnético do coração se expande em até 3 metros ao redor do corpo. E quanto mais esse campo se organiza, mais ele atrai. Não pelo querer, mas pelo ser. É por isso que reter com consciência não é sacrifício, é estratégia. O prazer adiado amadurece em magnetismo. A excitação sustentada se converte em foco. A energia que antes buscava uma válvula de escape, agora se condensa, se eleva e se irradia. E nesse estado, você não precisa convencer o mundo a te dar o que deseja. Você simplesmente se torna o campo que ressoa com aquilo. O que você escolheria sentir se soubesse que sua emoção agora está programando seu destino? O que acontece quando você para de dissipar sua energia a cada impulso? Um acúmulo começa. Não um acúmulo tenso, mas uma força que se refina. Joe Dispenza ensina que o corpo, quando treinado a conter energia com consciência, se torna uma bateria viva, capaz de emitir sinais coerentes para o campo quântico. E quanto mais forte é o sinal, mais magnética é a presença. Há uma diferença entre alguém que busca algo e alguém que se tornou aquilo que busca. A primeira vibra carência. A segunda vibra completude. E é essa vibração, não a palavra nem o pensamento solto, que cria realidade.
Quando você aprende a respirar com a energia sexual, a expandi-la pelo corpo sem se perder nela, algo dentro de você muda de textura. O desejo, que antes gritava, agora guia. A urgência se dissolve. Sobra presença. E é nessa presença que nasce o magnetismo. Bruce Lipton revela que emoções negativas crônicas contraem o campo biológico. Já emoções elevadas o expandem. Dispenza mostra que a frequência de gratidão, por exemplo, é uma das mais potentes para ativar o campo cardíaco. E o campo do coração é a ponte entre o mundo interno e o externo. Enquanto você escuta isso, imagine a energia sexual subindo, não como tensão, mas como calor que se espalha, como luz que se abre. Cada centro que ela atravessa é uma oportunidade de cura. O centro do poder pessoal se alinha, o centro do amor se expande, o centro da expressão se solta. Quando ela chega ao centro da visão, não há mais dúvida, apenas direção. E ao atingir o topo, o campo inteiro vibra em ressonância com a nova identidade que está emergindo. Isso é alquimia vibracional, um processo que não precisa de testemunhas nem de rituais elaborados. Precisa de decisão, presença e intenção repetida. É como cultivar um fogo sagrado dentro do peito, um fogo que não queima, mas aquece, que não destrói, mas transforma. Joe Dispenza afirma que quando você sustenta a energia elevada por tempo suficiente, sua mente se abre ao desconhecido. E é nesse espaço que o novo entra. O milagre, então, não é algo que acontece, é algo que você se torna. Você já percebeu que quanto mais você foca no que falta, mais você se esgota? E que quanto mais você foca no que vibra, mais você se acende? Então, qual energia você vai sustentar a partir de agora? A energia que você retém com consciência não desaparece. Ela amadurece, e quando amadurece, ela se transforma. Joe Dispenza explica que cada vez que você escolhe não reagir ao impulso, mas observá-lo e convertê-lo, você está reorganizando os circuitos do seu cérebro. As sinapses que sustentavam o velho hábito começam a enfraquecer. Novas conexões se formam. A mente deixa de ser palco da repetição e se torna solo fértil para uma nova identidade. E essa identidade não nasce da mente lógica, nasce da vibração que você sustenta no silêncio. O desejo, nesse cenário, não é inimigo, é uma alavanca. Um convite para elevar a vibração, para reprogramar o corpo, não com negação, mas com direção. Bruce Lipton nos lembra que somos mais do que genes. Somos seres moldáveis, bioquimicamente plásticos, sensíveis às ondas que geramos com nossos estados emocionais. Quando o desejo surge e você o acolhe com reverência, algo mágico começa a acontecer. O corpo deixa de querer escapar e passa a querer se expandir. Enquanto você escuta isso, feche os olhos por um instante. Respire. Visualize essa energia subindo pela sua coluna como uma espiral dourada. Sinta-a tocar cada centro como um acorde musical afinando sua vibração. Do chakra base ao topo da cabeça, uma nova frequência se instala. Uma frequência que não implora por liberação, mas que pede passagem para se tornar algo maior. É aqui que a retenção se revela como ferramenta espiritual. Não há pecado no desejo. O que há é ignorância sobre seu potencial. Quando você decide conter sem reprimir e sustentar sem se identificar, você começa a condensar a própria realidade em você. Joe Dispenza ensina que nesse estado, o campo ao seu redor se intensifica. Você deixa de ser um indivíduo separado e começa a sentir que está conectado a uma inteligência maior, o campo unificado, onde tudo existe em estado de possibilidade. O que você foca com emoção se colapsa em realidade. Você não é mais refém dos seus impulsos. Você é o arquiteto da sua biologia. O desejo deixa de te controlar. Ele se torna um aliado, um mapa para os estados mais elevados do seu ser. Se você pudesse escolher agora, se render ao hábito ou redirecionar para a criação, qual caminho você escolheria? Você não manifesta o que pensa, você manifesta o que é. Essa é uma das chaves mais potentes dos ensinamentos de Joe Dispenza. Pensamentos são elétricos, emoções, magnéticas. Juntos, formam o campo eletromagnético que projeta sua identidade no mundo.
E essa identidade não está no nome, no corpo ou na história que você conta. Ela vibra, ela comunica, mesmo em silêncio. E é por isso que, quando você redireciona sua energia sexual, você não está apenas mudando um comportamento, está recriando quem você é no nível mais sutil. Cada vez que você sustenta essa energia, em vez de liberá-la, você está emitindo um novo sinal para o campo. E o campo responde. Bruce Lipton revela que o ambiente interno, aquilo que você sente, acredita e sustenta, é o maior influenciador da sua expressão genética. Dispenza avança. Ele mostra que, ao sustentar coerência entre mente e coração, você ativa o potencial latente do DNA. Códigos que estavam inativos se acendem. A manifestação se torna consequência, não esforço. Enquanto você escuta isso, sinta. Você já é o campo. Você já é a vibração que atrai. Você não precisa conquistar nada. Você precisa sustentar tudo. Quando o desejo emerge e você o acolhe com atenção plena, ele revela não uma carência, mas uma capacidade. Capacidade de sentir intensamente. Capacidade de canalizar. Capacidade de criar. E é aí que o impulso se transforma. Quando o fogo do desejo encontra a estabilidade da presença, ele não queima, ele aquece. E esse calor se torna luz. A luz que sobe pela coluna, que ativa o cérebro, que expande a consciência. Joe Dispenza ensina que os maiores estados de manifestação ocorrem quando você entra em coerência elevada. Mente no presente, coração em gratidão, corpo em vibração. Nesse estado, você não quer, você é. Você não busca, você atrai. Você não força, você permite. E o universo, como espelho inteligente, responde. Porque ele não escuta palavras, ele escuta frequências. E sua frequência é moldada por aquilo que você sustenta em silêncio. Se hoje você deixasse de reagir e começasse a responder com consciência, o que seu campo começaria a refletir? Seu corpo não é apenas um recipiente de carne. É um instrumento eletromagnético sofisticado, uma antena viva, sintonizada com frequências invisíveis. Joe Dispenza nos lembra que cada pensamento que você sustenta, cada emoção que você alimenta, cada intenção que você repete, tudo isso codifica sinais que seu corpo emite ao campo. E quando a energia sexual entra nessa equação, algo especial acontece. Porque essa energia é, talvez, a mais densa e potente força vital que você possui. Ela carrega o potencial bruto da criação. E como toda força bruta, precisa de direção. Quando você a liberta sem consciência, ela se dissipa. Quando você a sustenta com presença, ela se organiza. E ao se organizar, ela ativa o corpo inteiro como tecnologia de manifestação. Enquanto você escuta isso, imagine seu corpo como um circuito fechado. Um sistema de canais que pode ser treinado para transformar impulso em intenção, tensão em clareza, urgência em vibração criadora. Bruce Lipton revela que o corpo é como um banco de dados emocional, armazenando memórias não apenas na mente, mas nas células, nos músculos, nos órgãos. E a energia sexual, se usada inconscientemente, pode reforçar esses padrões antigos, repetindo dores não resolvidas, traumas não integrados. Mas Dispenza propõe outra rota, usar o mesmo impulso para reprogramar. A cada respiração consciente, a cada contenção intencional, a energia sobe. E ao subir, ela desativa os programas automáticos e ativa o potencial inexplorado. A alquimia acontece não quando você se nega, mas quando você se conhece. Quando olha para o impulso e diz, eu vejo você, mas eu escolho algo maior. É aí que o corpo deixa de ser reativo e se torna templo. E nesse templo, a energia não mais se dispersa. Ela circula, se condensa, se refina e se eleva. Joe Dispenza ensina que a glândula pineal, quando estimulada por essa energia elevada, começa a emitir sinais coerentes que alteram a percepção da realidade. Você entra em estados ampliados de consciência. Intuição se aguça. Inspiração surge. O mundo deixa de ser externo. Ele começa a vibrar a partir de dentro. Qual nova realidade você começaria a criar se seu corpo deixasse de ser apenas resposta e se tornasse emissor consciente? A glândula pineal,
Esse pequeno cristal biológico escondido no centro do seu cérebro guarda um segredo antigo. Joe Dispenza ensina que ela é mais do que um órgão regulador do sono. É um transmissor interdimensional. Quando ativada corretamente, ela libera compostos químicos que te colocam em estados alterados de percepção. Mas ela não se ativa com esforço. Ela responde à energia condensada, elevada e direcionada com precisão. E a energia sexual, quando acumulada com consciência, é uma das poucas forças capazes de atingir esse ponto com intensidade suficiente. Imagine isso. Você sustenta o desejo, respira profundamente, contrai os músculos da base, puxa a energia para cima e foca no centro da cabeça. Essa força, agora refinada, sobe como uma espiral de luz, toca a pineal e desperta um novo estado de ser. Não é mais sobre controle do impulso, é sobre despertar uma tecnologia interior. Bruce Lipton revela que nossos genes respondem ao ambiente químico interno. Dispenza expande. Ao alterar a química com práticas de foco e emoção elevada, você muda a biologia, muda o cérebro, muda o campo. A realidade começa a se reorganizar ao seu redor. Enquanto você escuta isso, respire profundamente. Imagine que seu cérebro está sendo banhado por uma luz dourada. Essa luz é a energia sexual transmutada, elevada, sublimada. Não há mais tensão. Há potência. Não há mais desejo carente. Há vibração criadora. Nesse estado, o tempo desacelera. Você sente que algo maior está passando por você. Você não pensa sobre o momento. Você é o momento. Joe Dispenza chama isso de estados místicos. E eles não estão reservados aos monges ou aos iniciados. Eles estão acessíveis a qualquer um que tenha coragem de ir além do vício do prazer imediato, que tenha disciplina vibracional. Porque quando a energia se acumula no cérebro, quando o campo eletromagnético do coração se expande e a mente se aquieta, você entra em coerência. E a coerência é o novo poder. Não importa o que o mundo externo diga. A vibração que você sustenta dentro é o que dita a próxima página da sua realidade. Você já pensou que talvez o milagre que você busca não esteja lá fora, mas esperando você reorganizar seu campo interno para poder se manifestar? A superconsciência não é um lugar distante, é um estado acessível, um espaço interno onde o corpo se alinha, a mente se aquieta e o coração se expande. Joe Dispenza ensina que nesse estado, você deixa de operar a partir da identidade do passado e passa a cocriar o futuro a partir do agora. E é aqui que a transmutação da energia sexual encontra seu propósito mais elevado. Ativar esse estado onde você não precisa mais do mundo externo para sentir plenitude, porque sua vibração interna já é o suficiente. Quando você eleva o impulso do desejo até o topo da consciência, você começa a emitir sinais ao campo que não vêm da escassez, mas da completude. E o campo responde, não por mágica, mas por coerência. Bruce Lipton nos mostra que células vibram conforme a informação que recebem. Joe Dispenza amplia. Quando você sustenta uma emoção elevada por tempo suficiente, você instrui o corpo a viver uma nova realidade antes que ela aconteça. Isso é o que ele chama de viver como se já fosse, como se já estivesse aqui. E a energia sexual, quando redirecionada e sustentada, é a ponte para esse estado, porque ela é intensa, profunda, visceral, e quando guiada, ela reorganiza todo o sistema nervoso para novos estados de ser. Enquanto você escuta isso, imagine. Ao invés de dissipar o impulso, você o convida a subir. Cada respiração se torna uma alavanca, cada batida do coração, um lembrete. Você está aqui para mais do que reagir. Está aqui para transmutar, para ser a tecnologia viva que conversa com o campo e molda o invisível. É nesse ponto que o desejo muda de textura. Ele deixa de ser urgência e se torna direção. Você deixa de pedir e passa a vibrar. Deixa de se mover pelo medo e passa a fluir pela clareza. Joe Dispenza ensina que nesse estado de superconsciência, você não precisa controlar o mundo. Você precisa manter sua frequência. E manter a frequência é o novo fazer. Porque a realidade não responde ao esforço.
ela responde ao campo. E o campo responde à coerência. Você já imaginou como seria a sua vida se você se tornasse tão coerente internamente que o mundo externo simplesmente não pudesse ignorar sua vibração? A meditação, segundo Joe Dispenza, não é um ritual para acalmar a mente. É um ensaio vibracional para ativar o ser que você quer se tornar. Ela é a tecnologia que permite à energia condensada se mover com direção. E quando essa energia vem da base do corpo, carregada do impulso sexual transmutado, ela carrega consigo uma força ancestral. Uma força que pode literalmente alterar seu cérebro, seu campo e sua realidade. Bruce Lipton mostra que o pensamento consciente responde lentamente, mas o inconsciente, o que comanda o corpo, responde à repetição, à emoção e ao estado interno. A meditação se torna, então, o laboratório onde você ensina seu corpo a sentir antes que a experiência aconteça. E ao sentir com verdade, o corpo começa a acreditar. Ele não sabe que aquilo ainda não ocorreu. Ele apenas responde. Enquanto você escuta isso, respire. Traga a atenção para a base da sua coluna. Sinta a energia pulsando ali, não como desejo bruto, mas como potência. Visualize essa energia subindo centro por centro, coluna acima. E ao chegar ao cérebro, imagine-a se espalhando como luz líquida. Cada respiração é uma chave. Cada foco de atenção é um código. Joe Dispenza ensina que é possível reprogramar sua mente e sua biologia ao entrar em estados meditativos onde o eu antigo dissolve. Nesse espaço, você não está mais tentando manifestar, você já é. Não está pedindo ao campo, está conversando com ele em sua própria linguagem, a vibração. E essa vibração se forma quando você une dois elementos, intenção clara e emoção elevada. A energia sexual, quando transmutada, já vem com a emoção. Falta apenas a direção, e a direção nasce do propósito. Quando você começa a meditar com essa energia em ascensão, tudo dentro de você se alinha. A química muda. O cérebro libera neuropeptídeos que reorganizam a percepção. O coração expande seu campo, e o corpo aprende uma nova frequência de ser. Não se trata mais de controlar o desejo, mas de usá-lo como catalisador da consciência. Quando o fogo do impulso encontra a água da presença, surge o vapor da transformação. E esse vapor é o que move o invisível. Você já experimentou se sentar com seu desejo, não para alimentá-lo nem para negá-lo, mas para escutá-lo como uma mensagem codificada do seu eu superior? Você já percebeu como a realidade externa parece se dobrar diante de certos estados internos? Como há momentos em que tudo flui, sincronicidades se alinham e o impossível parece natural. Joe Dispenza chama isso de coerência vibracional sustentada. É o estado em que sua mente, seu coração e seu campo estão emitindo a mesma frequência, sem ruído, sem resistência, sem dúvida. E é isso que ativa o colapso da onda quântica em partícula, quando o invisível se torna real. A energia sexual, quando transmutada com presença e intenção, é um dos maiores aceleradores dessa coerência, porque ela já vem carregada de força, de vida, de ímpeto. O que falta é alinhamento. Bruce Lipton nos mostra que pensamentos desconectados da emoção são fracos, e emoções sem clareza de intenção geram caos. Mas quando o pensamento é claro e a emoção é elevada, o corpo inteiro entra em harmonia. E nesse estado, você deixa de ser alguém tentando criar. Você se torna a criação em movimento. Enquanto você escuta isso, pense em algo que você quer manifestar, algo que deseja de forma profunda, mas que ainda parece distante. Agora, em vez de desejar, sinta como seria se isso já estivesse presente. Sinta a alegria, a gratidão, a paz. E agora direcione a energia que vibra na base do seu corpo para essa imagem. Deixe que ela suba como uma corrente elétrica. Imagine essa energia alimentando a cena, como um raio ativando o holograma. Joe Dispenza ensina que é assim que se cria. Você sente primeiro, vibra depois, vê por último. A realidade externa é o último a mudar, porque é apenas o reflexo daquilo que você já se tornou por dentro. A transmutação do desejo, então,
Não é uma técnica moral, é uma ciência vibracional. Você está treinando sua biologia para viver em um novo estado antes que o mundo te dê permissão. Você está sinalizando ao campo quem você escolheu ser. E o campo responde com precisão matemática, porque ele não tem moral, ele tem coerência. O que você sustenta com frequência se torna sua assinatura, e a sua assinatura é o que o campo reconhece. Então, se a vida parece não estar respondendo, talvez a pergunta não seja o que eu quero, mas quem estou sendo enquanto desejo. O corpo é uma criatura de hábitos. Ele aprendeu, ao longo dos anos, a reagir de maneira automática aos mesmos estímulos, às mesmas sensações, aos mesmos vazios. Joe Dispenza chama isso de vício do ser, um corpo viciado em emoções, em pensamentos, em químicos internos. E o desejo sexual nesse contexto muitas vezes não é um chamado da alma, mas um reflexo do corpo condicionado. O impulso vem, e o corpo, como um animal domesticado, espera a mesma resposta de sempre. Mas e se você quebrar esse ciclo? E se você ensinar ao seu corpo que ele não está mais no comando? Bruce Lipton nos lembra: pensamentos repetitivos se tornam biologia, mas pensamentos conscientes, com emoção elevada, se tornam ferramentas de reprogramação. Ao sentir o impulso, e ao invés de se perder nele, respirar com ele, conversar com ele, acolher com presença, você começa a ensinar ao seu corpo um novo caminho. Um caminho onde ele não é mais um escravo do passado, mas um aliado do futuro. Enquanto você escuta isso, sinta o momento em que o desejo chega. Ao invés de reagir, feche os olhos. Inspire profundamente. Contraia levemente a base da sua coluna. Direcione o foco para o coração. E imagine a energia como um feixe de luz subindo, pedindo para ser visto, não consumido. Isso é treinar o corpo para o novo. E quanto mais você repete esse gesto com consciência, mais o corpo aprende. Ele começa a esperar esse novo caminho. E aí, a transmutação deixa de ser esforço e se torna natureza. Joe Dispenza ensina que, ao praticar isso, você passa a viver com mais energia, mais clareza, mais magnetismo. Porque a energia que antes se perdia, agora se acumula, circula, nutre, cria. Você se torna mais presente, mais magnético, mais criador. O campo ao seu redor sente isso. Pessoas reagem diferente. O tempo parece se reorganizar. O que antes exigia esforço, agora acontece, porque você mudou a sua assinatura vibracional. E o corpo, esse antigo repetidor do passado, se torna agora o mensageiro do seu futuro. Se você não treinar o corpo, ele sempre te puxará de volta ao conhecido. Mas se você ensinar a ele que há um novo caminho, ele passará a desejar o desconhecido. E o desconhecido é onde os milagres vivem. Você está pronto para viver algo que o seu corpo ainda não conhece. O desejo não é um erro, é um mensageiro, uma linguagem que o corpo aprendeu para comunicar o que a alma ainda não conseguiu nomear. Joe Dispenza nos lembra que toda emoção intensa é uma oportunidade de criação, e quando o desejo vem com força, ele está apontando para uma necessidade de expansão, não para um vazio a ser preenchido. A maioria de nós aprendeu a calar o desejo ou a se perder nele. Poucos aprenderam a escutá-lo com reverência. E menos ainda, aprenderam a usar essa energia como instrumento de ascensão. Mas e se o desejo fosse uma oração, uma convocação silenciosa da parte mais divina de você? E se ao invés de fugir ou de ceder, você sentasse com ele e dissesse: "Mostre-me o que eu vim lembrar"? Bruce Lipton ensina que o corpo responde ao ambiente interno mais do que a qualquer estímulo externo. Joe Dispenza amplia isso. O corpo se transforma em um espelho da mente e do coração quando esses dois estão em coerência. Enquanto você escuta isso, feche os olhos. Traga à mente um momento em que você sentiu desejo com tanta intensidade que parecia te dominar. Agora, reescreva esse momento. Em vez de se entregar, veja-se respirando, mantendo-se presente, redirecionando a energia. Veja essa força subindo pela coluna, tocando o coração, abrindo o terceiro olho. Veja como a energia muda de forma. Ela não quer ser liberada, ela quer ser convertida. E a conversão é simples.
Presença por plus intenção. Joe Dispenza mostra que, nesse estado, você começa a acessar a mente superior, aquela parte de você que não está presa à história, ao trauma, ao costume. Essa mente vê longe. Ela sente antes de saber. Ela se conecta com o campo onde tudo já é. E quando você acessa esse campo com energia elevada, você deixa de pedir e começa a cocriar, porque o desejo, em sua forma mais pura, é uma ponte. Uma ponte entre o humano e o divino, entre o instinto e a visão, entre o impulso e a sabedoria. E você só precisa atravessar essa ponte com coragem, porque do outro lado não está o controle, nem a repressão. Está a liberdade vibracional. O desejo não quer te arrastar. Ele quer te lembrar de quem você é quando não está fugindo de si. Você já se permitiu ver o desejo como um convite sagrado à transformação? Cada impulso que surge dentro de você carrega uma senha. Um código vibracional que, se decifrado com consciência, pode abrir portais de transformação. Joe Dispenza ensina que quando você reage ao impulso com o velho programa, você reforça o passado. Mas quando você o observa e o redireciona, você abre a possibilidade de criar uma nova linha de tempo. O desejo não é o problema. A repetição inconsciente é, porque tudo aquilo que não é visto com presença vira padrão. E todo padrão sem consciência vira destino. Bruce Lipton nos lembra que o corpo, ao repetir os mesmos estados emocionais, começa a viver no passado, mesmo quando o presente é diferente. Joe Dispenza amplia essa ideia. Ele mostra que, ao elevar a energia, você sai do eu conhecido e acessa o eu quântico. E é nesse espaço desconhecido que o novo nasce. Enquanto você escuta isso, respire. Sinta um impulso antigo, um padrão recorrente, um momento em que você normalmente se deixaria levar. Agora, veja a si mesmo parando, inspirando, sustentando, redirecionando. Visualize a energia subindo. Imagine que ela não quer mais ser consumida, mas reconhecida. Essa simples escolha altera sua assinatura vibracional. Você está ensinando ao campo que você não é mais a versão de ontem. Você é alguém que escolhe o novo. E o campo, que responde à coerência, começa a entregar experiências alinhadas com essa nova frequência. Joe Dispenza afirma que a verdadeira transformação não acontece quando você tenta mudar o externo, mas quando você altera a forma como você reage ao interno. Quando você deixa de ser escravo do impulso e passa a ser mestre da energia. E essa maestria começa no detalhe. Um segundo de pausa. Um instante de presença. Uma respiração consciente. Porque naquele momento em que o desejo surge, você tem um portal nas mãos. Um ponto de bifurcação. Você pode seguir pela estrada do conhecido. Ou pode criar um caminho novo. E nesse novo, o prazer não desaparece. Ele muda de forma. Ele se torna paz, clareza, poder. E o mais surpreendente, ele se torna sustentado. Porque você não o consome, você o canaliza. E o prazer que nasce da presença é muito mais duradouro do que qualquer liberação. O que você está fazendo com os portais que seu corpo está tentando abrir? Quando o desejo encontra propósito, ele se purifica. Quando a excitação encontra direção, ela se transforma em vibração criadora. Joe Dispenza não ensina a negar o corpo, mas a iluminar a energia, a mostrar ao sistema que ele não é refém da repetição, mas condutor do campo. Neste ponto da jornada, você não precisa mais lutar contra o que sente, porque aquilo que você sente agora está a serviço da sua expansão. Você treinou o corpo a sustentar, treinou a mente a silenciar, treinou o coração a irradiar. E agora, tudo dentro de você pulsa com coerência. Bruce Lipton dizia que somos o resultado do ambiente que criamos. Dispenza confirma, somos o reflexo da energia que mantemos quando ninguém está olhando. Enquanto você escuta isso, visualize a energia sexual como uma serpente de luz, enroscada na base da sua coluna, aguardando sua presença. Você se conecta com ela, você a reverencia e a convida a subir, não como força bruta, mas como oração vibracional. Ela sobe, centro por centro, abrindo, liberando, curando, tocando a pineal, acendendo o templo,
o corpo inteiro se torna luz. Você não está mais buscando milagres. Você é o milagre. A manifestação deixa de ser meta, se torna reflexo. A realidade externa começa a espelhar o novo ser que você habita. Você caminha mais leve, mais lúcido, mais magnético. E tudo o que antes parecia distante, agora se aproxima. Não por esforço, mas por ressonância. Porque você não implora mais ao campo, você emite. E o campo responde com precisão. Desejo, então, não é mais falta. É abundância querendo ser expressa. É a alma se movendo por dentro da carne, pedindo para ser sentida, canalizada, direcionada. Você está aqui para criar com ela, não para lutar contra ela. E talvez esse tenha sido o verdadeiro segredo desde o início. Transmutar o impulso não para ser menos humano, mas para ser mais consciente, mais presente, mais verdadeiro. Você não veio aqui para se controlar, veio para se lembrar. Comente "eu senti isso" se algo te tocou. Compartilhe com alguém que precisa se reconectar. Inscreva-se para não esquecer de si mesmo, porque a sua alma não quer mais sobreviver, ela quer despertar. E despertar, às vezes, começa exatamente onde você teve mais medo de olhar.